Você quer comer o sofá dela? A sobe na pia, comeu a tampa da vazia da Bora começar um teste aqui. Assistindo um jornalzinho. Subir em cima da pia, que ela Bora dar play. Pra mim, um dos melhores jornal que tem. Melhor que qualquer mídia aberta aí de televisão. Dr. Sandro, ele é advogado, jurista, filósofo também. Está fazendo doutorado em economia. O cara é bravo. Pois é, pessoal, no mundo polarizado de hoje é complicado você falar de política sem não ter que falar de algum tipo de treta, né? É uma briga daqui, é um Janones com o Nicolas. Todos hoje são os antagonistas, né? É o Coringa e o Batman dentro da política. E vocês estão acostumados com isso. É propaganda, não é possível. Saúde de qualidade não precisa doer no bolso. Aqui você encontra mais de 100 opções de plano. Pois é, pessoal, no mundo polarizado de hoje é complicado você falar de política sem não ter que falar de algum tipo de treta, né? É uma briga daqui, é um Janones com o Nicolas. Todos hoje são os antagonistas, né? É o Coringa e o Batman dentro da política. E vocês estão acostumados com isso. E vamos cá entre nós. Eu sei que alguns de vocês até gostam dessa treta, gostam dessa briga. Eu tô sabendo, tá? Não vem pagar de bom moço pra mim não, que eu sei que muitos aí gostam. Mas enfim, nós vamos falar sobre isso um pouquinho. O Pablo Marçal entrou numa treta agora com o Mamãe Falei, o Arthur Duval, que era deputado estadual de São Paulo. Pois é, o Mamãe Falei tá querendo um desafio para bater ali um debate com o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, falou poucas e boas sobre o MBL. Será que eu concordo com o Pablo Marçal? Então, vamos falar sobre isso nesse editorial aqui. Também nesse editorial, vamos falar sobre o Lula. Pois é, até a ministra do Lula, mas deu um sabão no Lula, mas um sabão tão bem dado que eu acho que ela já pode passar no RH e caçar outra profissão. Porque ela falou na cara do Lula o que um menino birrento precisa ouvir. E eu gostei, tá? Eu gostei muito. E a gente vai falar um pouquinho disso com vocês. Também vamos falar do Maduro, amigo do Lula. Pois é, ele mesmo declarou. Então eu não estou falando fake news nenhuma. Ele mesmo declarou que acha o Maduro um bom amigo e um homem bom. Pois é. O Lacalle Pou, presidente do Uruguai, descascou o Maduro também. Disse que não reconhece ele, que não quer papo, nem um pouquinho, com o Maduro. E já falou, cara, você perdeu. Ninguém reconhece você. Eu reconheço o Gonçalves como presidente da Argentina, da Venezuela. Você não. A gente vai falar sobre tudo isso nesse editorial. Então não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar. Isso é muito, muito importante pra gente. Fechou? Mas vamos começar falando dessa briga feia aí entre o Marçal e o Mamãe Falei. Olha só, o Mamãe Falei, ele era deputado em São Paulo. E ele faz parte do MBL. O MBL é um grupo que, ganhou um pouco de visibilidade defendendo o Bolsonaro em 2018, depois se virou contra o Bolsonaro e aí conseguiu eleger alguns parlamentares. Ok? Aí tudo bem. Né? O Mamãe Falei era um desses deputados que se elegeram em São Paulo. Acontece que ele foi expulso. Por quê? Porque ele foi para a Ucrânia. Lá na Ucrânia, na época que estourou a guerra, ele soltou um áudio num grupo de WhatsApp de amigos de que as ucranianas eram lindas e eram muito fáceis. Fáceis porque eram pobres, né? E isso aí deu uma repercussão gigantesca. Ele foi caçado. Agora, o Mamãe Falei quer debater com o Pablo Marçal. E olha só, durante um podcast, o Pablo Marçal deu a resposta, né? O que o Marçal pensa sobre o Arthur Duval, né? Que é o Mamãe Falei, que fez este desafio ao Pablo Marçal. Dá uma olhada, né? O perfil é Sabedoria de Sucesso, então sempre cito a fonte e aí eu já vou dar minha opinião para vocês. Mais um aqui que o pessoal tá falando que o Arthur Duval te desafiou pro debate, desafiou mesmo.
Você ficou sabendo? Cara, como que um cara que não valoriza a mulher, um cara que não respeitou, Esse ele cara é queria bom de ser governador argumento. desse estado, foi lá, machista, ele foi lá e abusou moralmente das ucranianas, quer ter um debate comigo, só se for pra eu arrancar o saco dele. Essa acusação Esse é muito moleque forte. é um é bravo. pivete. Essa acusação é muito Ele forte. fica escrevendo o que meu nome aconteceu todo com dia. ele foi que ele teve lá a conversa no privado dele lá. Mas eu acho que chegar a dizer que ele fez isso e aquilo... E o que eu tô falando é justamente... Pessoal, esse aqui que tá falando é o Alessandro Negão. Um cara, assim, centrado demais. E eu já vou Negão comentar também é sobre da isso hora. também. O que É ele fez, forte. né? Eu tô falando o que ele fez. Desvalorizou moralmente. Esses moleques do MBL, nenhum tem meu respeito. Eu não tenho nada com esses moleques. E acabou. E que fique claro pra todo mundo. Posso debater com o Lula, com qualquer cara, com um fracassado desse, que não respeita as mulheres, eu não vou respeitá-lo. Eu não vi ele pedindo perdão nenhuma vez, você viu? Não sei, eu não acompanho. Pede perdão ele. pras mulheres, cara. Não acompanho, Você é um velho. moleque. O que você fez é coisa de moleque. Você não tem meu respeito e acabou. Vamos lá, pessoal. E o duro é que eu gosto dessas questões polêmicas porque vocês ficam bravos comigo. Vamos começar fazendo uma análise disso aqui, tá? Desde o começo. Primeiro, eu gosto do Pablo Marçal. Meu conterrâneo, conheço o Pablo Marçal, sinto muita verdade no que ele fala. Mas eu tenho uma característica. Eu não vou me basear nas pessoas. Eu sempre vou me basear fato por fato. Então, por exemplo, se eu ver o Lula fazendo uma coisa certa, eu vou falar, ó, gente, o Lula tá fazendo certo, ajuda. É difícil acontecer, mas é assim que eu vou agir. E nessa aqui eu não tô a favor do Pablo Marçal, não. É, você assustou, né? Eu sei que você nem gosta do MBL, você detesta o MBL. Mas eu vou explicar o meu ponto de vista e eu quero saber sua crítica ou não. O primeiro ponto de vista, tá? É justo o Pablo Marçal não querer debater com Mamãe Falei, tá? Até acho que o Mamãe Falei está querendo um pouco da visibilidade do Pablo Marçal, chamando ele, convocando ele. Eu acho, com toda certeza, que o Pablo Marçal tem uma visibilidade muito mais ampla, conseguiu, né? Ele sabe usar as redes, conseguiu muito mais visibilidade. Então eu acho que é por isso. Mas o argumento do Pablo Marçal não me convenceu e eu discordo dele, usando ele mesmo como exemplo. E eu vou citar por quê. O Arthur Duval, Mamãe Falei, você pode até não gostar dele. Eu acompanhei o trabalho dele. Ele foi um excelente deputado. Ele foi um cara que, dentro da visão liberal, ele enfrentou as regalias dos parlamentares de São Paulo. Ele era contra tudo e todos e, sabe, ele fez um trabalho bem feito dentro de São Paulo, tá? Você pode até não gostar dele, mas foi assim porque eu acompanhei, ok? Vamos lá, mas o que ele fez? Ele fez uma coisa absolutamente burra. O que ele fez? Quis aparecer demais. Essa galera do MBL é uma galera que quer o like, quer a visibilidade a todo custo. É assim que funciona. É aquela galera que eu já falei várias vezes, vai para a porta de comício do PT para atiçar o pessoal do PT só para apanhar, para poder ter visibilidade. Então, foi para a Ucrânia, na guerra da Ucrânia. O cara era um deputado estadual, foi fazer o que lá? Ter visibilidade. É ridículo o papel dele. Não nego, do Mamãe Falei. Não nego, não. E chegando lá, ele soltou um áudio num grupo falando, olha, as ucranianas são lindas, maravilhosas. Falou cada palavrão horrível e falou que elas são fáceis porque são pobres. Tá, elas são debilitadas, né? Durante uma guerra, as mulheres ficam inseguras. Qualquer chance de fugir daquela guerra ou de sair, mesmo que seja com um cara que se mostrou babaca, porque ele até namorava, né, em relação às mulheres, tá tudo bem, elas vão sair. Tá, mas a gente precisa entender uma coisa. Ele cometeu um erro grande, mandou um áudio tosco dentro de um grupo privado. E isso aí queimou a imagem dele, ele pagou inclusive com o seu carro. Ok. O Pablo Marçal, durante uma entrevista com um repórter, quando perguntaram ao Pablo Marçal sobre o Pico dos Marinhos, o Pablo Marçal falou o seguinte: o que você está olhando no passado? Eu errei, cara. Eu errei. Tudo bem. Agora, vamos falar daqui pra frente do que eu aprendi com isso, do meu futuro. E assim, o Mamãe Falei, eu penso a mesma coisa dele, como do Pablo, como do Bolsonaro, como de qualquer um. É fato, é ações, é atitudes. Então o Pablo Marçal pegou uma ação do Mamãe Falei de lá atrás, atacou essa ação,
Vamos lembrar que o Pablo Marçal estava lá chavecando o Kim Kataguiri, a gente viu isso. Então, assim, eu não guardo pau para bater em malandro, não. Meu negócio é o seguinte: se eu concordo, eu concordo. Se eu não concordo, eu não concordo e eu dou minha opinião aqui real. Muitos de vocês descem a lenha em mim e eu sei que é porque às vezes eu falo besteira, mas nessa aqui eu acho o seguinte: ou o Pablo Marçal poderia ter falado, não vou debater com ele, que eu acho que ele está querendo visibilidade, como o MBL costuma fazer. Agora, pegar um caso e falar que ele é uma pessoa isso ou aquilo por causa daquilo, o Pablo Marçal acabou de fazer o que ele acusa que os outros fazem contra ele. Então, tá, o meu ponto de vista é que eu discordo do Pablo Marçal nessa aqui. Também não debateria nesse caso, como a mamãe falei. Acho que não agregaria ou nada, ou talvez até debateria. Não tem nada a perder, ele está ali pronto para enfrentar o PT. Não pode enfrentar o mamãe falei? Então, discordo do Pablo Marçal, principalmente depois dele ter ido até o MBL, conversado com o Kim Kataguiri e falar isso. Tá? Eu, sinceramente, não gostei da postura do Pablo Marçal, mas é só a minha opinião. Vamos lá. E outro caso também. Vamos falar agora do Lula, né? Olha só uma matéria do Antagonista. O vocabulário do governo Lula. E aí você vai lembrar se o Lula trouxe o Brasil de volta ao mundo ou não. O Felipe Moura Brasil falou o seguinte: o contraste entre as notas do Itamaraty é gritante. O Lula, quanto ao refém que foi assassinado pelo grupo Hamas terrorista, o Lula lamentou o falecimento do refém que foi assassinado pelo grupo terrorista. Já quando Israel pegou o líder do grupo Hamas, esse cara monstro, o Lula condenou o assassinato do líder terrorista. E aí, o impressionante é que tem gente que diz que o Brasil voltou pro mundo, enfim, uma coisa insana, né? A gente sabe que a gente voltou para passar vergonha. Mas enfim, mudando de assunto, eu comentei com vocês sobre o caso do Lula querer meter a mão na segurança pública. Não falei sobre isso? Pois é, dá uma olhada nessa matéria do Poder 360. Quando eu falei que o Lula quer meter a mão na segurança pública, ele mandou uma PEC para controlar os policiais dos estados, tá? Depois do que a gente viu em relação ao Maduro, tudo isso que está acontecendo, a gente vai dar tanto poder para centralizar todo o poder bélico do Brasil na mão do Lula. Tá de sacanagem, né? E aí vem essa matéria que veio a calhar. Sob Lula, a confiança na polícia recuou 9 pontos, diz Poder Data. Poder Data, realizado de 27 a 29 de junho de 2024, mostra que só 17% dos brasileiros confiam plenamente no trabalho da polícia brasileira. A taxa caiu 9 pontos percentuais desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em relação a 6 meses, recuou 5 pontos percentuais. Ninguém acredita na polícia na mão do Lula. É fato. Ninguém acredita. A polícia, ela tem esse percentual tão baixo de credibilidade devido a ataques e mais ataques infundados da grande mídia e da galera da esquerda e do PT. É essa galera aí que fala que o bandido, o traficante é vítima da sociedade e o policial que morre para salvar a sua vida é um bandido. É essa galera, tá? Fruto do papel do PT. E o que eles querem? Descredibilizando a polícia como um todo, eles metem a mão e têm o controle de tudo. Esse é o Brasil que eles querem, tá? O amor voltou. Esse é o Brasil que Mas vamos lá, voltou tanto, mas tanto, que até a Cida Gonçalves detonou o Lula. E eu sei, talvez você nem sabe quem é a Cida Gonçalves. Se não sabe, eu vou te explicar. É a ministra das Mulheres do governo Lula. Lembra que na época do Bolsonaro, todo mundo sabia quem eram os ministros? Pois é. Na época do Lula, tem quase 40, você nem sabe quem é quem. Aí fica fácil, né? Não tem nem tempo pra mídia cobrir tudo dos ministros e não sobra nem tempo, né? Mas eis que a Cida Gonçalves representou as mulheres. Aqui, ó, olha que eu tô elogiando uma ministra do Lula. A ministra das Mulheres repreendeu a fala do Lula. Não dá pra aceitar, né? É canalice. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, criticou nesta sexta-feira as piadas feitas sobre a violência
contra as mulheres. Ah, o Lula A não titular faz da piada, não é pasta possível. fazia referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter falado que se o cara é corintiano, tudo bem, como eu, né? Bater nas mulheres. Aí Piadinha, pode, pô. nem presidente da República. Não dá para aceitar piadinha de nada, nem de fosse o ninguém. Bolsonaro Vou falando falar isso. para ele quando encontrar. Acho que a Janja já falou. Por isso, precisamos de mudança de comportamento e de cultura, ressaltou a Cida aos jornalistas. Temos, enquanto mulheres, de não aceitar mais brincadeirinhas. Não dá. A prevenção passa por aí. Não consegue falar? Não fala. Não faz piada, não brinca com a vida das pessoas, complementou a ministra. O Lula foi criticado após um trecho de áudio do presidente em uma reunião no Palácio do Planalto provocar desconforto. Deixa eu dar parabéns para essa ministra, que ela merece, né? Merece muito. Afinal, todas as mulheres, com toda certeza, merecem muito respeito. Enfim, e agora, vamos falar um pouquinho do Maduro? Pois é. Uruguai. O paizinho que me dá orgulho. Por falar nisso, não sei se eu já falei para vocês, é muito importante vocês terem, né, uma residência uruguaia. Para quem não sabe como funciona lá, não paga impostos, tá? Para quem tem a renda de fora, lá é um país bem mais liberal, a segurança é ímpar se comparado ao Brasil. Vou indicar para vocês, vou deixar aqui na descrição, tá? O telefone de uma assessoria, que para quem tiver interesse em saber como ter uma cidadania uruguaia, eu tenho a minha. Foi a empresa que fez a minha, então orienta vocês. Mas enfim, vamos lá. O Uruguai, do Lacagepou, reconheceu Edmundo Gonçalves Urrutia como ganhador das eleições na Venezuela. A matéria do El Observador, tá bom? Cara, que aquelas eleições Resulta tudo claro roubado. para o Uruguai que Edmundo Gonçalves Urrutia obteve a maioria de votos nas eleições presidenciais da Venezuela, escreveu o chanceler Omar Paganini do Uruguai. Então, parabéns ao Uruguai, né? Que não está fazendo parte desse teatro e dessa farsa aí, que está fingindo que o Maduro, né, é um líder mesmo, que é democrático, né? Isso é deplorável. E aí, uma pessoa que me surpreendeu muito, e eu sei que muitos têm críticas a ele, assim como eu também tenho, foi o ministro das Forças Armadas. Pois é, o José Múcio, ele me surpreendeu. Ele falou sobre os possíveis reflexos da instabilidade da Venezuela no Brasil e falou que toda a guarda, todo o exército brasileiro está lá caso a turma do Maduro resolva fazer gracinha. É bem nesse tom. Escuta só o que ele falou, e ele disse o seguinte: os três poderes estão preparados, né? O ministro da Defesa, José Múcio, comentou a instabilidade no país vizinho e seus possíveis reflexos. Estamos preparados para o que der e vier se a Venezuela tentar invadir o Brasil. E quando houve aquela ameaça da Venezuela invadir esse equipe, nós nos preparamos. Nós temos lá em torno de 3.500 homens, temos 50 blindados, temos mais de uma dezena de aviões. Nós estamos lá preparados. Na realidade, eu digo que a nossa defesa não é para atacar, é para a gente ter o direito de dizer não, aqui não entra, isso aqui é território nosso. Como a entrada mais fácil e mais simples para eles chegarem na Guiânia seria passar por Roraima, nós, desde lá, quando a crise começou, nós reforçamos e não tiramos. Sabíamos que as eleições estavam por vir, que aquilo já eram, vamos dizer assim, princípios de ritos eleitorais ou de demagogia. E eu gostei dele chamar isso de demagogia, sabe? Você percebeu que os ministros do Lula já não estão tendo o mesmo discurso que o Lula mais? Chamamos todo o povo lá. De maneira que estamos lá com 3.500 homens, eu acho que é mais do que isso, 50 blindados, e devemos ter lá mais de uma dezena de super-tucanos, além de helicópteros. Estamos lá preparados para defender as nossas fronteiras, o nosso país, e não deixar que se cometa nenhum desatino usando o território brasileiro. Pois é. Eu gostei do discurso do Múcio. E o que você achou sobre isso? Eu achei que o discurso dele foi no sentido de questionar a Venezuela. Há quem diga que o Brasil poderia estar até apoiando, né? Poderia até
tá deixando ali o exército no sentido de, olha só, eu vou deixar aí para vocês só para impedir os venezuelanos de deixarem o país e fugir para o Brasil, porque tem uma leva muito grande de venezuelanos, inclusive, que fugiram para o Brasil, fugindo, né, da ditadura do Nicolás Maduro, que é absurdo, né, o que está acontecendo na Venezuela. Mas com a fala do Múcio, a intenção que eu vi dele é de não estar concordando com o que está acontecendo na Venezuela. Sua opinião, fala pra mim que eu quero saber. Bora lá, mais uma pra vocês agora, né? Falando de Venezuela. O que está acontecendo? A oposição na Venezuela denunciou que invadiram a sede do partido, depredaram tudo, né? Aí, lá a própria Maria Corina denunciou essa situação. Denunciamos os ataques e a insegurança a que estamos sujeitos por razões políticas e alertamos o mundo sobre a proteção dos nossos membros, escreveu o partido político Vamos, sigla da oposição de Maduro na Venezuela, na manhã dessa sexta-feira. A sede nacional e o escritório de Maria Corina Machado foram invadidos durante esta madrugada. O show de horrores que vem acontecendo na Venezuela é gritante, sabe? Perseguição aos opositores, invasão, sequestros, assassinato de pessoas na cara dura está acontecendo na Venezuela. E assim, tá gritante, só não vê quem não quer. Então tá literalmente uma coisa grotesca. Então, o que está acontecendo na Venezuela é um verdadeiro genocídio mesmo. Olha só, a Mel Mesquita fez a seguinte publicação: genocídio no centro de Caracas, Venezuela. A promessa sendo cumprida e Maduro lá parado nos seus aposentos, né? Centro de Caracas, Venezuela. Este é o banho de sangue que Nicolás Maduro prometeu. Você escuta tiros, você vê o pessoal, sabe? Alvejando as pessoas que estão na rua. Hoje, a Folha de São Paulo soltou uma matéria, uma nota, divulgando que eles estão prendendo qualquer um que está na rua. Pessoas com deficiência, idosos, crianças, todo mundo está na rua, está apanhando. Tem um vídeo aqui que ele é tão grotesco que eu não vou colocar para vocês. Mas um homem foi tão espancado pela guarda que o guarda pegava o capacete para bater na cabeça dele e golpeou várias e várias vezes para tentar arrastá-lo, isso porque ele estava andando na rua. Enquanto isso, as ditaduras se ajudam, o Putin reinicia a negociação para receber o Maduro, abre aspas, agora que ganhou nas eleições na Venezuela, ele quer receber. O presidente da Rússia, o Vladimir Putin, vai receber o suposto presidente, e eu gostei do recorte que colocou, suposto presidente reeleito da Venezuela, Nicolás Maduro, ainda sem uma data local definidos para o encontro. Então, assim, a gente vê que o Maduro está sendo apoiado por esses grupos, assim, literalmente assustadoramente, né, radicais, que estão ali dando a chancela, o suporte para o Nicolás Maduro. E sabe, não está convencendo ninguém. O próprio William Vac, ele, durante uma fala dele, ele citou a questão da Venezuela, né, e a questão dos Estados Unidos ter admitido ali que foi o Gonçalves que ganhou a eleição. Então, William Vac destrói o Brasil após os Estados Unidos reconhecer Edmundo como presidente da Venezuela. Olha só. Os Estados Unidos reconheceram hoje o candidato da oposição na Venezuela como vencedor das eleições. Enquanto o Brasil, Colômbia e México soltavam um comunicado conjunto pedindo que a ditadura venezuelana divulgue o mais rápido possível as atas das urnas de domingo e que os resultados sejam imparcialmente verificados. Até agora, o ditador Nicolás Maduro só não publicou as atas porque não quis. E ninguém sabe como seria uma verificação imparcial, dado o fato de que todas as instituições que lidam com eleições no país são dominadas inteiramente pelo regime chavista. A situação criada por Maduro superou o velho esquema esquerda versus direita. Reflete hoje um outro tipo de rachadura internacional. Regimes autoritários que não podem ser considerados de esquerda, como Hungria e Rússia, por exemplo, apoiam Maduro. Regimes autoritários que não podem ser considerados de direita, como a China, também apoiam o Irã, que é uma teocracia islâmica. Há governo de esquerda, como o do Chile, que condena a farsa eleitoral de Maduro, assim como um grande número de democracias abertas na Europa, Américas e Ásia, governadas por diferentes coligações e correntes políticas.
Pois o que se entende que está em jogo em escala planetária e é exemplificado na Venezuela é a defesa de valores democráticos contra aqueles que querem sufocar a oposição e governar pela força. A crise venezuelana é uma crise em torno de respeitar ou não valores universais de direitos humanos e liberdades civis. Mas, ao tratar a questão como um problema de esquerdistas amigos, enfrentando direitistas, o governo Lula se une ao que há de pior. Falhou o vídeo aqui, mas é isso que o William Vac, ele complementa. Enfim, tem muita coisa acontecendo. William Vac é um dos melhores na CNN. O Sávio Gaia, ele fez um vídeo, que eu vou comentar no próximo editorial, porque esse aqui já passou do time, né? Ele fez um vídeo onde ele cita um temor do Lula em relação ao Maduro ser preso. E aí ele citou uma matéria da Record que trata do Hugo Carvajal, ou seja, o Eupoio, que é um general que fez uma delação premiada na Espanha, onde ele acusa ter mandado dinheiro do narcotráfico para partidos aqui no Brasil. E aí eu vou falar contigo sobre isso no próximo editorial. Fechou? Eu te espero lá. Obrigado por ter acompanhado. Muita gente falando sobre a enxaqueca que eu tive hoje em dia. Eu tô melhor, tô bem mais tranquilo. Obrigado pela preocupação de vocês. Pessoal, eu quero que você discorde de mim em muitos pontos. Tá? Então, por exemplo, quando eu falei aqui do Pablo Marçal, que entrou em discussão com a mamãe, falei, você tem que discordar mesmo. Eu acho que se você não concordou com aquilo que eu disse, deixa seu comentário. Melhor. Assim, se eu tiver errado, eu me ordeno. Né? Agora, se não, eu vou falar, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. 9 horas a gente... Então bora pra mais um vídeo. Esse canal aqui também eu gosto pra caralho. Se você é dono de imobiliária em BH e região, esse vídeo foi feito pra você. Já pensou em ter... Todo relacionamento, quando está em crise, ele dá sinais claros. E algumas pessoas estão observando como a Globo está se comportando recentemente em relação ao apoio do Lula e do PT ao regime ditatorial de Nicolás Maduro. O Departamento de Estado americano acabou de divulgar uma nota sobre as eleições na Venezuela. Tanto é que William Bonner, no Jornal Nacional de ontem, foi obrigado a apenas noticiar os fatos. Que essas atas indicam que Edmundo Gonzalez recebeu o maior número de votos por uma margem intransponível. E os fatos são que Nicolás Maduro fraudou a eleição, é um criminoso que comete crimes contra a humanidade. Aliás, falando em direitos humanos, por onde anda o ministro dos Direitos Humanos do Brasil? Sumiu, não foi? E só o fato do Bonner, que trabalha na TV estatal do Lula, passar a notícia como foi passada, ou seja, apenas demonstrar os fatos, isso joga por terra toda a narrativa lulista e petista em relação à ditadura da Venezuela. Será que o amor acabou? O trecho em questão do Jornal Nacional é esse aqui, tá? Eu vou estar usando alguns filtros, por exemplo, esse aqui de desfoque e também um efeito na voz para não ter problemas com direitos autorais, porque eu já tive que retirar vídeo do ar por conta disso, tá bom? O Departamento de Estado americano acabou de divulgar uma nota sobre as eleições na Venezuela.
Ela afirma que a oposição já publicou mais de 80% das atas recebidas diretamente das sessões de votação em toda a Venezuela. Que essas atas indicam que Edmundo González recebeu o maior número de votos por uma margem intransponível. Não, essas atas, elas não simplesmente indicam. Essas atas, elas provam. E quando nos apegamos aos fatos propriamente ditos, a eleição na Venezuela já foi fraudada bem antes de acontecer a votação. Por quê? Nicolás Maduro cassou mandatos de opositores, impediu que Maria Corina Machado concorresse, que é a maior líder da oposição, inventando uma desculpa esfarrapada. Melhor dizendo, a democracia na Venezuela foi ruída, e quando você não tem um regime democrático de fato, não tem como haver eleições. Você já viu alguma ditadura perder uma eleição? Por exemplo, lá na Coreia do Norte é assim, eles fazem algo para inglês ver. Não, aqui é democrático. Aqui as eleições são democráticas. Como é que é a eleição? Você tem somente a foto do ditador Kim Jong-un e você tem a opção. Você apoia e você não apoia, e um cara com a arma na mão que fica do lado ali. Se você apoia, beleza. Se você não apoia, você está assumindo o risco de aceitar as consequências por não apoiar o grande líder. E até começou a circular um meme aí do Kim Jong-un, né? Esse negócio, essa história de eleições ter mais de um candidato, dá problema. Que observadores independentes, sondagens de boca de urna e contagens rápidas no dia das eleições confirmam esses fatos. O Departamento de Estado americano afirma que consultou outros países e que nenhum concluiu que Nicolás Maduro tenha recebido o maior número de votos. Claro, os Estados Unidos não consultou a Coreia do Norte, não consultou a Rússia, não consultou a China e outros regimes ditatoriais, porque todos eles apoiaram a reeleição, entre aspas, de Nicolás Maduro. E como eu falei, só o fato da Globo, do Bonner, em horário nacional, em horário nobre, né, da Rede Globo, né, o Jornal Nacional. A verdade é que o Jornal Nacional é o programa de maior audiência da Globo até o momento. Isso mostra muita coisa. E aí vocês lembram do João, quando eu mostrei a Miriam Leitão, que por que pareça não disse: ditadura, veja como isso é bom para você, veja como isso é bom para o povo venezuelano. Não, a Miriam Leitão, ela foi para cima. Alguns personagens da Globo News foram para cima também do Lula. O Fantástico fez uma matéria que simplesmente desmentiu o Lula, ou seja, a Globo tá atacando o Lula, o amor acabou? Será que é isso mesmo? Calma aí que a gente vai entender se o amor tá acabando ou não. Quem acompanha o canal já sabe mais ou menos o que eu vou dizer. E que diante das provas esmagadoras, está claro para os Estados Unidos que Edmundo González obteve o maior número de votos. O governo americano rejeita as alegações que diz serem infundadas de Maduro contra a oposição e afirma que as ameaças de Maduro contra Edmundo González e contra Corina Machado são uma tentativa antidemocrática de reprimir a participação política e de se manter no poder. Mas como eu falei, isso já acontece há bastante tempo, não é novidade para ninguém. Você já viu em algum regime ditatorial aqueles que estão no poder simplesmente perderem a eleição? Olha o rastro de atos antidemocráticos aí que o Maduro já cometeu, que o governo chavista já cometeu há bastante tempo. Os Estados Unidos é outro. Por que os Estados Unidos estão aparecendo agora como santinhos? Olha, de fato, não houve uma eleição fidedigna na Venezuela, foi mesmo fraudado. E os Estados Unidos fechou os olhos por muito tempo para a ditadura chavista que está lá instalada há bastante tempo e vem dar uma agora de defensor da democracia para o povo venezuelano. Por favor, a verdade é que se Donald Trump estivesse no poder, não estou dizendo que Donald Trump é 100% maravilhoso, mas a verdade é que se Donald Trump estivesse no poder, ele usaria isso como pretexto para ir para cima da Venezuela. Ele só estava esperando um pretextinho, só um pretexto para ir para cima da Venezuela. Como durante o mandato dele não teve esse pretexto, ele não fez isso. Mas a verdade é que os Estados Unidos não vai fazer absolutamente nada, porque a Venezuela também se tornou um quintal ali deles, onde eles compram combustíveis mais baratos, né? E eu não estou falando aqui do governo propriamente dito, mas daqueles que são bilionários, que fazem compras ali, vamos dizer, no mercado negro, que são aliados do governo que aí está. A segurança dos líderes e de membros da oposição democrática deve ser protegida, é o que a nota defende. E por fim, o documento afirma: o governo americano
parabeniza Edmundo González pela vitória e diz que é hora de as duas partes venezuelanas iniciarem discussões sobre uma transição respeitosa. Bom, isso aconteceu anteriormente, né, em 2018, mas Juan Guaidó foi acusado pelo regime chavista de ter dado um golpe de Estado. Donald Trump estava no poder, só que Donald Trump era recém-chegado e haviam outras problemáticas que ele tinha que dar atenção, mas o que aconteceu? O Donald Trump levou o Juan Guaidó para os Estados Unidos e houve um reconhecimento tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano de que o verdadeiro presidente da Venezuela seria o Juan Guaidó. Inclusive, Juan Guaidó foi aclamado, foi aplaudido por ambos os partidos, presencialmente falando. Mas, voltando a falar da Globo, o amor acabou, o que está acontecendo? Bom, quem acompanha o canal já me viu dizendo que a Globo ela tem mandado sinais aí para o governo Lula, e esses sinais dizem o seguinte: olha, aquilo que você nos prometeu, você ainda não nos entregou. A gente te defende, só que de vez em quando, enquanto você não nos der aquilo que nós queremos, a gente vai ter que dar uma alfinetada em você. Então, se você quer que a gente fique 100% passando pano para tudo que você faz, olha que a Globo já passa bastante pano, já cria muita narrativa. Enquanto você não nos der o que nós queremos, nós seremos uma ameaça para você, vamos dizer assim. E o que a Globo está querendo? A Globo está querendo de volta o monopólio da informação. Ela quer uma PL de 2630 aprovada, que dá de volta para ela o monopólio da informação e pode condenar você até 5 anos de prisão por dar uma opinião, se essa opinião for considerada fake news. E obriga as grandes big techs a pagar fortunas à Globo, mesmo que a Globo não tenha direito algum sobre esse dinheiro. E aí, meus amigos, o amor acabou? Não. Veja bem, olha o que foi publicado no G1, tá? No dia de hoje. É fake vídeo que mostra abraço carinhoso entre Celso Amorim e Maduro, divulgado por Eduardo Bolsonaro. Na postagem do deputado no X, há um alerta inserido por usuários de que o vídeo foi gerado por inteligência artificial. Quando você olha essa matéria, você pensa que o vídeo todo é fake. Você pensa que todo o vídeo foi gerado por inteligência artificial. E a inteligência artificial é algo que já está popular. É tão fácil de usar certas ferramentas de inteligência artificial, principalmente de alteração de imagem, que até mesmo minha filha de 4 anos, ela consegue fazer. O vídeo em questão, meus amigos, é esse aqui, ó. Essa parte que você tá vendo aí é real, ó. Essa parte é real. Agora, ó, pra você ver, tem um corte, aí é justamente nessa parte do corte que qualquer pessoa vê que é inteligência artificial. Observa bem o rosto do Maduro. Vou até ampliar aqui pra você ver, ó. Ó lá a mudança que dá no rosto de Maduro. Olha as falhas que dá. A barba do Celso Amorim simplesmente cresce. Vai voltar aquela parte ali, ó. Ó, fica olhando. Ó lá, ó, as falhas que dá. Tá vendo? A barba do Celso Amorim tá de um tamanho e de repente tá de outra e tem um corte. Qualquer pessoa minimamente, sei lá, que tem um QI até mesmo 83 consegue ver que isso é montagem. Mas o que acontece, pessoal? Não é o fato do vídeo ter um trechinho ali que foi montado por inteligência artificial que o resto do vídeo, o fato do Celso Amorim demonstrar amores e muito respeito ao ditador Maduro, seja fake, seja falso. E está popularizado na internet o uso dessas ferramentas de inteligência artificial para fazer brincadeiras, para ampliação de vídeo e tal. E a inteligência artificial foi usada aí não para criar uma narrativa fake, mas sim para fazer uma brincadeira, uma zombaria mostrando o amor do governo petista para com Maduro. Até um idiota percebe isso. Mas a Globo, ela quer passar uma narrativa de que, olha, a extrema-direita está publicando fake news. Aí eu pergunto a vocês, ó, essas fotos são oficiais. Olha aí a aproximação do Celso Amorim com o Nicolás Maduro. Vai dizer que isso é fake? Olha aí, ó, mãozinha dada, aquela mãozinha de amigue. Aquela mãozinha de amigue. Ai, amigue, como é maravilhoso te ver. Isso aqui também é fake, ó, essa foto aqui de anos atrás. Ó, de mãozinha dada aí, ó. Hugo Chávez, Nicolás Maduro, o Lully. E olha quem tá no meio, olha quem tá bem no meio aí da foto, com a mãozinha dada. Quem é esse aí? Isso aí foi colocado por Photoshop? Isso aí também foi inteligência artificial? Não, esse aí é Celso Amorim. Essa foto aí também é fake? O Lula, a Dilma, o Boulos. É o Boulos mesmo ali atrás, gente? Me parece o Boulos, tá? Me parece muito com o Boulos esse que tá aí atrás. Me parece ser ele. Ó, só gente boníssima aqui ao lado de Lulinha, de Dilma, ó. Só gente da ditadura. Aliás, da democracia relativa. Olha aí. Isso aqui também é fake? Isso aqui também é montagem? Isso aqui foi gerado por inteligência artificial? Responde pra mim se essa fala, passando pano aqui pra fraude nas eleições da Venezuela, dita pelo Celso Amorim, também foi gerado por inteligência artificial?
Eu acho que o Brasil evita atitudes precipitadas. Pessoal, eu vou jogar o efeito na voz aqui e também aquele desfoque para não ter problema com direitos autorais, tá bom? Nessas questões, porque muitas vezes você precisa realmente de tempo. Agora, não há dúvida que, como outros, nós estamos decepcionados com a demora do Comitê Nacional Eleitoral em publicar os dados. Quer dizer, eles fazem um embromation ali, deixando claro que, olha, a gente tem que responder aqui a comunidade internacional, iludir algumas pessoas que votaram na gente, de novo, como passar aquela imagem que somos amantes da democracia, mas ao mesmo tempo a gente precisa dar cobertura para o nosso amigo, que tem uma ditadura ali na Venezuela. Ou seja, o PT, ele acusa os outros de fazer exatamente o que ele faz. O PT acusa Bolsonaro de ser um ditador, de ser um genocídio. E quem tá cometendo isso? Quem sempre foi aliado de ditadores? Quem tem um projeto de ditadura claramente visível para o Brasil? É o PT, é Lula. Deixa eu resumir para vocês o que está acontecendo. O PT, ele tá ganhando tempo para Maduro. É simples assim. Maduro falou, ó, eu preciso de tempo aí porque eu tenho que forjar aqui eu tenho que aprimorar a fraude. Então dá um jeito aí, chama a atenção pro Brasil, sei lá, faz alguma coisa para me ajudar. E o Lula começou a ganhar tempo. E esse mesmo Lula foi o Lula que disse que era contra certas pautas que a esquerda defende. Não vou citar aqui porque ele está calando todo mundo, né, metendo processo todo mundo, quando fala que ele defende exatamente o que ele defende. Mas na época da eleição, não, eu não defendo. Foi avisado que ia aumentar as taxas, que ia ter a taxação da Shein, da Shopee, das compras aí da China, das brusinhas, como ficou conhecida. A esquerda, o PT, o Lula dizendo que era fake news. A Janja veio a público dizendo que era fake news. Felipe Neto fez campanha aí dizendo que era fake news da ultra extrema mega power direita. E o que está acontecendo agora, meus amigos? O que aconteceu? Ou seja, tudo que é acusação para cima deles, eles dizem que é fake news, criam uma narrativa para fazer o povo acreditar que de fato é uma fake news, mas eles mandam para frente mesmo assim. Por quê? Porque tem uma legião de pessoas hipnotizadas e idiotizadas pela lavagem cerebral. E aí, depois que eles avançam aquilo que eles diziam que era fake news, eles criam uma outra narrativa para convencer as pessoas e colocam a culpa na oposição. Esse negócio da taxação das blusinhas aí é mentira. Não é mentira, foi para frente. Não, mas fique tranquilo que o Lula vai vetar. Aí o Lula aparece, não concordo com isso, é um absurdo e tal, não sei o quê, para que taxar, não sei o quê. O que aconteceu? O Lula não vetou. O Lula sancionou isso aí. E voltando a falar da Globo, meus amigos, o amor não acabou. O que acabou é a paciência da Globo, porque a Globo, ela quer o que Lula prometeu para ela. Devolver o monopólio da informação, entregar para ela, mesmo que seja a força, a audiência que ela perdeu. Para fazer isso, ele precisa controlar as redes sociais. Porque ninguém mais está parando para assistir a Rede Globo. A grande maioria dos brasileiros não. As pessoas se informam por aqui pela internet. E ainda aqueles que assistem a Globo, vem conferir o outro lado da moeda, o contraponto. Será que é isso mesmo que a Globo está dizendo? Porque por essa matéria aqui, dá para você ver que a intenção da Globo não é informar, mas sim fazer uma manipulação. E raramente você vê isso aí que o William Bonner fez agora, que foi apenas a apresentação dos fatos como eles são. E eles só fazem isso, apresentam os fatos como eles são, quando os interessa, não porque eles estão preocupados com a Venezuela, com o povo brasileiro, com a verdade, não. Essa é uma moeda de troca que eles têm para cima do Lula, é uma moeda de chantagem. Só que essa água, muito em breve, vai bater na bunda deles, eles já perceberam isso. Então, das duas, uma. Ou nós temos um papel central nessa ditadura petista, quando o regime petista for totalitário, né, completamente totalitário, a gente tem que ter o nosso. A gente não pode sofrer nessa ditadura. Se não for para dar o que é nosso, então essa ditadura não pode acontecer. Porque sendo democracia ou sendo ditadura, a gente quer estar com o nosso resguardado. É isso que a Globo é. E isso jamais será esquecido pelo povo brasileiro. Bom, eu quero saber sua opinião agora sobre isso. Se você é novo, gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho. Estou esperando você no próximo encontro. Falou pra voz, fique aí com as notícias.